Sertão do Ceará. As margens da estrada cor de palha recitam o lamento de quem vive à espera que uma nuvem finalmente derrame seu pranto sobre a terra seca. Em 2019, a chuva foi generosa. Em Salão, distrito de Senador Sá, a 268 quilômetros da capital Fortaleza. Mas um outro fantasma assombra o lugar. A história do distrito de Salão não é muito diferente de tantos outros lugarejos do sertão cearense. No início do século XX, 30 famílias chegam a morar aqui, vivendo da lavoura nas terras de Dona Maria Andé, a Dona Dedé, proprietária de terras da região. Depois veio a primeira escola, na década de 40, e a primeira igreja. A geração de luz elétrica por motor a diesel chegou 10 anos depois. Quase sem comunicação, os moradores assistiram pela primeira vez à TV em 1974 e o telefone só chegou em 1990. Salão chegou a receber alimentos dos Estados Unidos nos anos 70, quando a lavoura não foi suficiente para alimentar quem plantou. Os moradores construíram em mutirão a primeira estrada carroçável e a possibilidade de comunicação com o resto do mundo. De lá para cá, o distrito não cresceu muito. Poucas ruas, 3 praças, em torno de 400 habitantes. A brisa suave e quente marca o ritmo da vida por aqui. Salão parece um lugar fora do tempo, um cenário construído para algum filme sobre o esquecimento do mundo ou o arrastar das horas. Um cachorro sem dono protege-se do calor, galinhas e porcos fazem alarido incessante. Uns se apressam para a missa, outros cochilam. Vizinhos jogam conversa fora nas calçadas. Nenhum dos rostos revela a dança que se mantém trancada, indefesa, atrás das fachadas. Oculta sob essa aparente normalidade, doentes, seus familiares e possíveis portadores de um mal genético e incurável. A doença de Huntington é uma doença genética, hereditária e que afeta basicamente o sistema nervoso central, causando sintomas motores e sintomas mentais. Os sintomas motores, eles são movimentos involuntários, que são chamados de coreia. Coreia quer dizer dança em grego, e quando o paciente tem um quadro generalizado de coreia, ele parece que está realizando um passo de dança, ainda que meio bizarro. Além disso, do ponto de vista motor, os pacientes têm distúrbios de equilíbrio, de coordenação, lentificação de movimentos, dificuldades para falar e para engolir, alterações de motricidade ocular. Então, a coreia é o que chama atenção, mas é apenas um dos fatores que a gente usa para o diagnóstico. Em Salão, estima-se que 10% dos habitantes têm Huntington. Os números assemelham-se aos da região de Maracaibo, na Venezuela, considerado o local de maior incidência de acometidos pela doença no mundo. Hoje, o mal atinge entre 4 e 10 pessoas em um grupo de 100 mil nascidos. Até hoje, os avanços da ciência não descobriram a cura do Huntington. Só Deus mesmo que me dava força para me lutar. Quando foi para ela começar a sentir o problema, a gente conhece, né? A gente conhece do andar, quando pisa em falso, às vezes leva qualquer topzinho que leva, vai para frente, mesmo sem querer, né?
desapluma o corpo, aí a gente já nota que já é o problema, né? Aí a gente já trata de ter mais cuidado, para não deixar andar sozinho, para não andar caindo, porque qualquer topinho falso cai, né? A gente os cuidados já é outro. Só que aquilo ali vai aumentando todo o tempo, cada dia que passa a tendência é aumentar o problema, né? É coisa de família, não tem como ficar bom. Meu serviço era da roça. Só que agora, em setembro, fez 11 anos que eu fui acidentado, quebrei o braço, aí pronto, aí eu não pude mais trabalhar, né? Quando me operaram, disseram logo que o serviço eu podia esquecer. E só cuidar dela, com a ajuda dos filhos, porque eu também com o braço só não podia cuidar, né? 15 anos de luta. Mas cuidemos com toda a paciência do mundo, porque esse problema é assim, quando não dá agressivo, é sorte. Aí pronto, eu já sentava ali encostadinho dela, aí passava assim a mão na cabeça dela, né? Ficava dando um cafunézinho, aí até que ela saquetava. Aí pra gente era uma alegria imensa quando ela estava quieta. Eu amei essa mulher mais que tudo na vida, porque quando a gente entra na família, já entra sabendo, né? Desde criança mesmo, 10 anos de idade. Acho que quando a gente nasceu, já nasceu mesmo um pouco. Porque acho que esse casamento foi Deus que fez, até mesmo antes da gente nascer. Porque foi a mulher que mais eu amei na minha vida, foi ela. E eu acho que eu vou continuar amando. E mesmo lutando com ela, eu preferia ela viva aqui. Não me esqueço hora nenhuma dela. Para mim continuar lutando. 3 filhos. Eu tenho um que a gente nota que já pisa um pouco em falso. É o meu mais velho. Os outros, não. Por enquanto, graças a Deus, a gente não nota nada, não. Eu peço a Deus toda hora para me dar muitos anos de vida para mim lutar com meus filhos, se for necessário. No salão, a doença ganhou o nome de bole, expressão local que significa movimento. Desenvolve-se a partir da alteração de um gene do cromossomo 4, que leva à produção de uma proteína chamada huntingtina. Essa proteína mutante, se produzida normalmente, é essencial à vida. Quando não, provoca danos no sistema nervoso e aos poucos vai matando partes do cérebro. Do ponto de vista mental, os pacientes têm, em alguma fase da doença, isso pode ser o início ou pode ser tardiamente, alterações mentais, psiquiátricas, com muita depressão e também quadros psicóticos, e alterações tipo ansiedade, comportamento explosivo, antissocial, tendência a adições, então uma série de distúrbios comportamentais. E os pacientes têm alterações cognitivas, eles têm um declínio cognitivo que envolve inicialmente não a memória, mas outras funções, que a gente chama de funções executivas, capacidade de planejamento, de fluência verbal, de flexibilidade mental, e esse declínio vai se tornando cada vez mais acentuado até caracterizar uma demência. No final do curso da doença, todos os pacientes têm todos os sintomas, embora em proporções diferentes. Em Salão, as poucas ruas e praças falam sobre a doença. O estigma e a dificuldade de lidar com o mal deixam reclusos pacientes e familiares que levam a vida entre um e outro tratamento. O declínio cognitivo causa depressão em 30% dos casos e leva a comportamentos agressivos, aumentando em 7 vezes a chance do paciente tentar suicídio. Gente, eu cresci, conheci meu pai e fui crescendo, já vi meu pai doente e via meus colegas que queriam imitar ele, dizer que ele tinha o bole, eu não sabia o que era o bole, eu ficava muito triste, revoltada. Né? E fui crescendo vendo ele assim, minha mãe contando que meu avô morreu com essa doença, que tinha uma tia-avó que tinha a mesma doença, né? Todos os dias eu acordo pedindo força a Deus para cuidar deles. E na esperança de que Deus vai me manter bem, com saúde, para que assim eu possa cuidar deles, para que eles tenham dias melhores. Lutei com meu sogro, lutei com ele, e melhor
para ele, para mim, com 6 meses que eu passei banhando ele e dando de comer na boca, com uma criança pequena. E tudo, meus vizinhos tudinho sabem como era perto do meu sofrimento. Aí Deus levou ele dia 29 de dezembro. Só eu tremia de pintura lá na minha casa, né? A casa cheia de gente. Foi 5h30 da tarde ele faleceu. Mas não dizia que ia morrer. Eu dizia que não estava sentindo nada. Eu conhecia o jeito dele, já parado, não entrava mais. Era desse jeito. E acabou do mesmo jeito que foi o pai dele, que ele fez com o pai dele, nós fizemos com ele. Mas eu sofri. Antes dele se aproximar, eu sofri. Me batia, me empurrava, eu caí nas paredes, me segurando. E a vida foi assim, foi de sofrimento, viu? Quando eu descobri a doença para mim, foi o doutor Luiz que me falou que eu estava doente, né? Ele fez um teste. A primeira vez que ele me viu, eu não estava doente. Aí depois ele falou que sim. Mas aí, o que me entristeceu é que eu parei de trabalhar, entendeu? Eu preferia estar assim, com saúde, fazendo o que eu gosto. Depois que eu descobri, agora eu aceitei. Agora eu estou aceitando mais fácil, porque me dá com a doença. Porque eu tenho fé em Deus e ainda esperança que nós vamos ter a cura em breve. No começo assim da doença, eu ajudar minha mãe, a minha irmã, a filha deles, estão mais doentinhos, né? Em casa do Toninho. E eu agradeço pela minha vida, pela vida da minha família, porque eles são o meu estudo, é o maior presente que eu tenho. São eles. E eu sou grata por isso. Quero pelo menos a saúde da minha irmã, para ela poder ajudar a mãe. Se eu tiver mais doentinho, para ver se amassar. A doença é hereditária, transmitida através de um gene que a gente já conhece, e basta um dos genitores ser portador do gene para que o filho tenha 50% de risco de herdar a doença. Uma vez herdado o gene, se a pessoa viver até a idade que a doença vai se manifestar, ela vai ter a doença, ou seja, é praticamente impossível a pessoa ser portadora do gene e não manifestar a doença. Sou Aparecida Marques, tenho um pai que é portador dessa deficiência. Eu sou muito grata de ver como ele luta para melhorar. Porque hoje em dia a gente percebe muitos jovens que sofrem sozinhos, que entram em depressão, quer morrer. E hoje eu vejo a força com que ele luta, entendeu? E tem um forte preconceito com isso aqui. Eu não tenho medo, assim, de um dia eu possa acontecer comigo, porque eu sou uma pessoa que eu não me importo muito, assim, com as coisas ruins, assim, que as pessoas possam imaginar de mim. Eu sempre aprendi a não levar isso. Mas a gente se sente, assim, na responsabilidade de cuidar dos pais da gente, de proteger por onde for, né? Questão de se machucar, das pessoas imaginar que ele tá bêbado. Porque já aconteceu uma vez. Isso mexe muito com a gente. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, a gente ia pra roça, eu e ele. Normal, ele era normal, não tinha problema nenhum. Aí eu comecei a estudar, ele saía só com café da manhã, com o cafezinho da manhã. E aí foi passando o tempo, a gente percebeu que ele começou a mexer os pés, pouquinha coisa, né? Dava uns papos nos pés. E aí a gente já sabia que era de família. E foi passando, foi piorando. E mais movimentos. E a gente que trabalhava com ele, como a gente já imaginava, a gente pensava que tinha que se cuidar mais, né? Deixava mais de trabalhar mais pesado, que foi o meu caso. Foi cuidando, tentando, sabendo que
possivelmente poderia também adoecer, né? E aí foi e ele quis se matar também. Quis se matar, pedia bastante vezes da minha mãe, a morte dela. E a gente começou a cuidar. Enquanto a ciência avança nas pesquisas, com associações e pesquisadores espalhados por todo o mundo, a Associação Brasil Huntington, fundada em 1977 e sediada em São Paulo, tenta integrar pacientes de todo o país, cuidadores e familiares. Aquela pequena multidão esperava mais que a bênção de Deus. Ela conseguiu no Vaticano a rara oportunidade de ser vista e ouvida no mundo inteiro. Pediu a intermediação do Papa na luta para que as políticas públicas dos diversos países invistam mais no tratamento de Huntington.